Consciência social na área e hoje estamos com o Wellington Maia. O Wellington Maia, ele é internacionalista e ele é pesquisador também nessa área de relações internacionais. Tudo bem, Wellington? Tudo bem, Thiago. Bom, não é todo dia que a gente conversa com um internacionalista, então a primeira pergunta que eu faço é: terrorismo é um papo que está direto na mídia, a gente veio falando bastante de terrorismo e tal. Em 2015, por exemplo, foi até um lance que a gente escreveu uma vez. Na França, houveram 3 atentados. Enfim, hoje, daqui para o futuro, quais estados, quais países do mundo, na sua opinião, mais correm risco de sofrer com atentados terroristas? Uma grande pergunta, Thiago. Primeiramente, eu acho que os países que recebem um grande número que tem, na verdade, um grande número de refugiados, correm um determinado risco, não devido a todos os refugiados. Mas alguns existem pessoas que se infiltram no meio desses refugiados em questão e acabam promovendo atentados, como a gente viu na França e em outros países, como a Alemanha, Finlândia, dentre outros. Mas não é qualquer refugiado, né? Porque o Brasil, por exemplo, vem recebendo um grande volume de refugiados venezuelanos e corre risco. E parece não. A princípio não. Será que a gente não tem estrutura nem para isso? Para sofrer atentados terroristas? Pois é, aí fica uma questão. Mas tem muita questão envolvida, questão religiosa, né? Muitos aproveitadores se utilizam da própria religião, do Islã, para atrair jovens que às vezes cometem algum delito nesses países, como no caso da França, e acabam convertendo essas pessoas na prisão a se tornarem islâmicos radicais. Essa é uma questão interessante. Então porque se você vai preso aqui no Brasil, você é geralmente cooptado por alguma organização criminosa, o PCC, o Comando Vermelho, a Família do Norte. Então, se eu for preso na França, o PCC, acho que não tá tão forte, talvez eu não encontre ele lá, mas eu posso ser recrutado então por uma célula jihadista. Com certeza. Eles utilizam isso como uma forma de atrair jovens que se sentem, às vezes, de uma certa forma, banidos da sociedade. Ou seja, grande parte desses refugiados não tem uma atenção que mereciam ter. Então eles encontram nesses aproveitadores, no caso, uma certa força e acabam cometendo esses delitos, esses atentados. Bom, a França, em 2015, 3 atentados grandes. Um foi o do Charlie Hebdo, outro foi a casa de show Bataclan e o outro aconteceu na cidade de Nice, no interior. Por que a França? Por que não o Brasil? Por que não a Venezuela? Por que a França? Bom, a França tem toda a questão de ser uma referência devido ao próprio iluminismo, a Revolução Francesa, né? A França é o símbolo da liberdade, então é um ponto muito atrativo para grupos extremistas atacar esse lugar devido à simbologia do país. E também tem a questão de muitos refugiados, muitas pessoas que nasceram lá, mas que têm ou pai ou mãe que são de algum país do Oriente Médio, em específico, da África, países que têm uma maioria onde a religião predominante é o islamismo. Então tem muito essa questão. Essas pessoas às vezes não conseguem encontrar um certo refúgio na França, acabam sendo discriminadas e por isso acabam adentrando a essas células terroristas, como é o caso do ISIS. Mas dentro dessa questão da França, do ISIS, ao que me parece, o atentado, o que faz um atentado ele entrar no enquadramento midiático não é exatamente a quantidade de pessoas que estão envolvidas, mas o lugar que acontece. Exatamente. Acho que pode ter acontecido ontem, pode acontecer amanhã, um baita atentado, sei lá, no Iêmen, no Bahrein, na Nigéria, mas se acontecer um atentado de igual magnitude ou menor na França, na Alemanha ou nos Estados Unidos, a repercussão vai ser maior. Os grupos terroristas, será que eles levam isso em consideração na hora de escolher os seus alvos, na hora de planejar suas ações? Como você vê isso aí? Com certeza, eu acho que é uma estratégia desses novos grupos, principalmente, atacar lugares onde a repercussão midiática é maior. Isso porque nas regiões com menos índice democrático, podemos dizer assim, o alcance da mídia não é tão grande e as pessoas, principalmente no Ocidente, não têm tanto interesse em obter informações a respeito desses atentados. Muitos veem isso como algo normal, algo corriqueiro, né, que acontece quase todos os dias. Então, os atentados que ocorrem no Ocidente conseguem atrair maior visibilidade se comparado a esses ataques. Então, como exemplo, a gente pode dar o ataque do Charlie Hebdo. E na mesma semana, um ataque que aconteceu na Nigéria, onde o grupo
Boko Haram, que também é um grupo bastante conhecido, fez um ataque de proporções muito maiores e muitas pessoas não têm conhecimento, né? Estima-se que pelo menos até mais de 2.000 pessoas podem ter morrido nesse atentado. 2.000 pessoas? Exatamente, inclusive crianças, né? Foi um ataque em uma aldeia que aconteceu e crianças morreram, muitas pessoas, e a mídia não deu toda a atenção que deveria ter dado. Talvez nenhum. Na época teve as hashtags, né, que bombaram na internet. Eu tô com Charlie, não tô com Charlie. Não vi a hashtag eu fora Boko Haram. Não, exatamente. É dois pesos e duas medidas. Então, um grupo terrorista que quer mediatização, que quer entrar no enquadramento midiático, é muito mais vantagem ele colocar como alvo a França, Estados Unidos, a Inglaterra, ao invés da Nigéria, o nosso Brasilzão. Exatamente. E também pela facilidade, como na França foi um alvo até relativamente fácil, devido a isso, a um grande número de imigrantes que são adeptos ao Islã e alguns indivíduos entram nessas cédulas e acabam praticando um atentado que não precisa de uma organização. Você é os lobos solitários? Você ia falar? Exatamente. Lobo solitário, o que é isso? Lobo solitário? O lobo solitário é um indivíduo que ataca um determinado lugar sem precisar de uma ajuda de um grupo. Então eu não preciso estar necessariamente conectado, ter aqueles vínculos lá com o Estado Islâmico. Eu posso, de livre e espontânea vontade, inspirado na ideia do cara, cometer o atentado, e isso seria o lobo solitário. Exatamente. No caso do ataque em Nice, foi um lobo solitário. No caso, depois, ele disse que pertencia ao ISIS, mas ainda não se sabe realmente. Mas ele alugou um caminhão e atropelou várias pessoas que comemoravam um feriado nacional. Né? Pois da queda da Bastilha, exatamente. Se não me engano. Estranho, né? No dia da liberdade, a gente tem... algo simbólico. Se bem que o dia de outro massacre também, né? Queda da Bastilha, porque pros monarcas foi bem ruim esse dia, né? Não foi tão bom. Mas quando a gente fala de organização terrorista, às vezes para algumas pessoas é genérico. Só vem na cabeça aquele barbudo, enfim, bem caracterizado, bem estereotipado. A pergunta que eu faço é, hoje, quando a gente fala de terrorismo, de quem a gente está falando? Quem são essas organizações e quem de fato a gente deve temer? Quem são as organizações perigosas mesmo nesse sentido? Sim, existem inúmeras organizações, no entanto, na mídia, a última grande organização, né, que realmente repercutiu devido a seus ataques ao território que ocupou e ao orçamento, foi o Estado Islâmico. Mas ainda existem cédulas da Al-Qaeda em alguns lugares, como no Iêmen, né, que está tendo uma guerra civil, dentre outras. A grande maioria se concentra nessas regiões menos democráticas, digamos assim, onde o poder do Estado ou ele é muito corrompido ou ele é quase inexistente. Então essas organizações procuram se apropriar desse território para conseguir alcançar seus objetivos. Agora, uma notícia que eu já venho escutando há alguns anos é que os Estados Islâmicos ele está quase acabando. Sim. Sabe? Só que isso já faz muitos anos que ele está quase acabando. É verdade mesmo? O Estado Islâmico já está chegando perto do fim ou não? Como que tá o ritmo dessa parada? Sim, é difícil dizer quanto do território realmente eles perderam, principalmente na Síria, né? Mas eles costumam montar células terroristas, então é difícil acabar uma organização terrorista, então é complicado de dizer se realmente vai acabar, se não vai acabar, justamente por essas células que eles ocupam em alguns territórios, inclusive na Síria, né? Uhum. Agora, suponha que não exista mais Estado Islâmico, não sei como isso foi possível. Existe alguma outra grande organização, eu não digo exatamente com o mesmo know-how, mas com o mesmo potencial de emplacar uma guerra contra o mundo, como vem fazendo o Estado Islâmico? Sim, existem algumas outras organizações, algumas organizações grandes que estão na África, mas devido à atuação ser muito concentrada nos países africanos, elas não têm tanta divulgação, não é um risco tão claro. Mas a partir do momento que um Boko Haram, por exemplo, resolver atacar algum alvo no Ocidente, aí pode ser que mude o discurso. Um Boko Haram,
Al-Shabaab. Al-Shabaab na Somália. São organizações ainda mais violentas que o Estado Islâmico? São mais violentos. Talvez o orçamento não seja tão grande, mas a violência, os atos de violência às vezes são piores, né? Isso aí. Bom, e se você gostou do vídeo, curte, comenta, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações no sininho para não ficar por fora de nada. Adiciona o Wellington nas redes sociais, o Wellington Maia tá lá no Facebook. É isso aí, minha gente. Tudo nosso. Paz. Valeu!